Olá pessoal, eu sou Flávia Marques e eu ajudo pessoas a potencializarem a sua imagem positiva e assertiva a partir do desejo do seu coração, aquilo que elas desejam expressar e que não sabem como. E eu vou explicar no dia de hoje, nessa live, como isso funciona, como pode acontecer, como que é capaz de uma consultoria de visagismo, através do visagismo, a gente conseguir conectar com uma outra pessoa aquilo que a gente quer através da nossa imagem. Vai ser uma série de lives essa semana, onde a gente vai explicar um pouquinho sobre como funciona o temperamento, o que são esses arquétipos que comunicam com o cérebro de outras pessoas e por que a gente tem esse poder de transmitir aquilo que a gente quer através do conhecimento do visagismo. Eu vou começar contando um pouquinho da história do visagismo. O visagismo, a palavra visagismo, ela foi criada por um francês há muitos anos atrás, por volta de 1936. E aí, logo depois, foi criado um instituto na França que também falava de visagismo, mas era algo extremamente padronizado. Foi quando o Philippe Hallow, que é o criador do visagismo, no qual eu sigo, tenho como base de todo o meu trabalho, veio trazendo a ideia da liberdade em você viver o visagismo. Então, o que é esse conceito de visagismo que a gente precisa compreender? O conceito do visagismo, que realmente tem transformado a vida de muitas pessoas, a qual eu tenho acompanhado, inclusive a minha também, é a arte de criar uma imagem personalizada, com harmonia e com estética. Mas como é isso, Flávia? Bom, a gente funciona assim, quando a gente encontra com alguém, quando a gente olha para alguém, já reparou que a gente faz uma leitura daquela pessoa que muitas vezes a gente coloca como julgamento? A gente às vezes faz assim, quer ver, a cara daquela pessoa. Ou então a gente fala assim, gente, eu tive uma afinidade com aquela pessoa, gostei tanto daquela pessoa. E às vezes a gente nem conversou com ela, a gente nem chegou tão perto assim, a gente só viu. E alguns termos, né, meu santo não bateu com o dela. E por que tudo isso acontece? Não é só uma questão de intuição apenas, existe algo real que acontece dentro do nosso cérebro e eu vou explicar isso para você. Em milésimos de segundo, o nosso cérebro ele faz uma leitura daquela pessoa através dos arquétipos. E deixa eu só parar um pouquinho para perguntar, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá tranquilo aí? Que ótimo, estão falando que tá ok, então tá tudo certo. Então vamos lá, porque eu quero que vocês peguem cada pedacinho, porque como eu disse, o visagismo, ele te liberta de crenças, ele te liberta das comparações, o visagismo ele te liberta de você querer ser como alguém é ou fazer como alguém faz, ele te torna livre para você ser quem você realmente veio para ser e fazer aquilo que você realmente veio e deseja fazer. Então, aonde eu quero chegar? Quando os nossos olhos enxergam uma pessoa, o cérebro, ele faz o quê? Ele faz a leitura das linhas, ele faz a leitura das formas e das cores. Em qualquer lugar do mundo, ou para qualquer pessoa, é uma linguagem universal. Então, todo mundo, qualquer lugar, vai ser sempre a mesma leitura. Isso é uma questão de segundos. E aí, Flávia, tudo bem, eu enxerguei as linhas, eu enxerguei as formas, e o que isso quer dizer? Eu vou te explicar. As linhas retas, elas determinam força, as linhas inclinadas, elas determinam mais dinamismo, sabe? Uma pessoa mais extrovertida, algo mais extrovertido. As linhas curvas, né? A pessoa se tiver, vamos colocar um rosto oval, é uma pessoa mais delicada. E a gente transfere isso tanto para o rosto quanto para os elementos. Então, se você está usando um brinco mais redondinho, com mais curvas, é algo mais delicado. Quando é algo mais reto, é algo mais de força, né? Os arquitetos podem muito falar sobre isso, porque é dessa forma como a gente enxerga. Algumas pessoas não gostam de casas que tenham coisas muito arredondadas, gostam de casas que tenham coisas mais retas, porque aquilo faz com que a pessoa se encontre. E aí o que acontece?
a vida da gente dentro da estética, que a gente vai fazer um trabalho, porque todo mundo vive de linguagem visual, ela só pode ser exercida através de um conhecimento aprofundado. Nós não temos como realizar uma técnica antes de conhecer sobre a linguagem visual. A gente vê muitos profissionais prontos para executar muitas técnicas que eles estudaram e que eles até dominam a técnica, mas a técnica ela vem depois, ela não vem antes. Primeiro a gente precisa ouvir o nosso cliente, e é daí que vem a questão do visagismo, que é criar uma imagem personalizada e assertiva a partir da intenção daquele cliente. Mas que raio de intenção é essa? O que ele vai querer? E aí a gente aprende a palavra que é tão importante, que é um divisor de águas. O que você deseja expressar? E aí vem a reflexão sobre isso. E aí esse refletir, ele acaba te levando ao quê? Ao temperamento, que é o que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Nós temos existentes no ser humano 4 temperamentos. 4. Anota aí: o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o colérico. E o que isso quer dizer? Todos nós temos esses temperamentos na gente, todo mundo tem, você nasce com ele. Existe uma diferença do temperamento para a personalidade, e é isso que precisa ficar muito claro. O temperamento é algo que você nasce com ele, é seu, a sua essência está em você, sabe? Todo o seu comportamento em relação ao temperamento é algo natural, você vai reagir porque aquilo já é seu. E a personalidade é a maneira como é algo como você foi educado, como você foi criado, sobre as crenças que foram colocadas em você a partir daquelas pessoas que te criaram, né? E isso vai até os seus 8 anos de idade. E a gente percebe que quando ao longo dessa live, dessa conversa que a gente vai ter aqui, que muitos temperamentos eles são bloqueados por conta dessa criação, por conta dessa educação. E aí quando as pessoas se tornam adultas, elas falam: olha, dentro de mim até que eu tenho vontade, mas parece que algo me trava. Por quê? Porque a sua criação, porque tudo isso que aconteceu com você lá na infância, a sua educação privou você de ser alguém como você nasceu para ser, dentro da sua essência. E todo temperamento, ele tem os pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Tudo que é positivo e é em excesso se torna negativo, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre, quer ver, o sanguíneo. Cada temperamento, ele é motivado por alguma coisa, tá? Então, eu ouço muita gente falando assim: ah, o sanguíneo é explosivo. Não! O melancólico, ele é chorão. Gente, não vamos confundir o melancólico com melancolia. A gente tem que mergulhar um pouquinho mais profundo para entender que quando a gente tem o conhecimento aprofundado dos temperamentos, a gente consegue saber quem a gente é. E esse é o meu objetivo principal aqui, que você consiga se identificar, tá? E durante a semana, a gente nos próximos assuntos trabalhar um pouquinho mais profundo do que é ser uma mãe sanguínea, do que é ser uma mãe melancólica, do que é ser uma esposa, uma irmã, uma líder, o que é ser o que a gente é dentro da nossa profissão, dentro do nosso título, com esses temperamentos, tá? Então vamos colocar lá. O sanguíneo, o sanguíneo, ele é motivado pelo quê? O que ele gosta? O sanguíneo, ele gosta de novidade. A gente pode olhar pelas linhas dele, voltando lá nos arquétipos de Jung, a gente pode colocar que os sanguíneos, ele tem geralmente a lateral dele um pouquinho reta e as linhas inclinadas, né? Viu uma linhazinha inclinada ali, a gente já pode considerar ele um sanguíneo. E o sanguíneo gosta de quê? Ele gosta de novidade. Ele é motivado pela novidade, ele gosta de estar entre as pessoas, ele tem um espírito mais esportivo, ele gosta de estar trabalhar em equipe, ele gosta disso. E a alegria dele é ele ter uma novidade para fazer. Falou que é algo novo, sanguíneo, ele tá dentro, ele gosta de dar as risadas dele alta, ele gosta de tudo isso. Tudo para ele tá legal, é uma pessoa divertida.
E aí, qual é o ponto negativo do sanguíneo? Que ele é um pouco uma pessoa mais esquecida, né? Ele deixa a chave, esquece em algum lugar, ele deixa um livro, ele deixa um celular, ele vai esquecendo das coisas porque ele tem dificuldade de manter o foco dele. Então, geralmente, o sanguíneo, ele começa uma coisa, como ele gosta de muita novidade, o que ele faz? Ele começa uma coisa aqui e aí logo depois ele já não consegue dar continuidade naquilo que ele começou. E aí o que ele quer fazer? Ele quer delegar. Por quê? Porque quando ele delega, ele tem a oportunidade de fazer uma outra coisa que também está interessante para ele. Então veja bem, às vezes até nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos de namoro, sabe, em tantas outras coisas que surgem assim para o sanguíneo, se você está se identificando com isso, você já pode se considerar um sanguíneo. E aí, lembrando que às vezes a gente é um pouquinho podado lá na infância, tá? Aí você está se identificando lá no seu interior. Mas eu, por exemplo, como sanguínea, eu tive eu fui privada muitas vezes na minha infância de ter esse jeito mais extrovertido, de falar muito com as mãos, de falar alto, tá? Então esse é um ponto. O melancólico, o que ele é motivado? Pelo que o melancólico é motivado? Ele é motivado pela perfeição. Então, tudo que o melancólico vai fazer, ele planeja muito perfeitamente o que ele vai fazer, ele analisa se aquilo realmente está muito certinho, a letra do melancólico é muito redondinha, o rostinho dele é oval, então quando eu olho para o melancólico, eu já consigo fazer essa identificação, né, por conta dos arquétipos, por conta das linhas, das formas do rosto dele, a gente já consegue fazer essa identificação. E aí, como é conviver com o melancólico? O melancólico, para ele, tudo tem que ser muito perfeito. Essa historinha de que é melhor feito que perfeito, para ele não funciona. Tem que estar perfeito para ele fazer. Se você trabalha com melancólico, o desafio de trabalhar com melancólico, de conviver, de se relacionar com melancólico é o quê? Ele quer que tudo seja feito da maneira como ele planejou. Sabe? O cabelo do melancólico é muito rompo. Sabe o que é engraçado? Vamos colocar aqui. Já foi fazer atividade física com o melancólico? Do mesmo jeito que ele vai, ele faz que ele volta. Ele volta todo arrumadinho. Se der uma suadinha no cabelo, ele vai dar uma ajeitada ali. O melancólico é tudo muito perfeitinho. Se ele te pede para fazer uma coisa, se ele te pede para fazer um suco, se ele te pede para fazer um café, ele vai te dizer exatamente como ele quer. Olha, vai fazer um café, eu quero 2 colheres de pó, tá? Você não coloca açúcar e a medida da água é tanto. Não deixa ferver muito, porque ele é perfeitinho. Então, ele é movido à perfeição. Lembrando que nós temos o melancólico artístico e também temos o melancólico científico. Então, existem 2 tipos de melancólico e eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês também. Já o colérico, vou até contar uma historinha para ficar muito mais tranquilo para vocês conseguirem se identificar aí entre um temperamento e outro, e isso ficar mais fácil para vocês e até mesmo mais divertido. Porque às vezes a gente pensa que temperamento é uma coisa ruim, né? Vou seguir essa linha aqui de falar e daqui a pouco eu volto para falar sobre esse assunto, porque eu me empolgo tanto que se deixar a gente vai falando. E aí o que acontece? Tem o fleumático também, e o fleumático ele é movido à segurança, né? Então às vezes a gente fala assim, o fleumático é nada, todo mundo precisa ter um pouquinho do fleumático. Aquele momento em que você se desliga e que você não quer guerra com ninguém. Só que o fleumático, total fleumático, para ele tá tudo sempre bom, tá tudo sempre muito tranquilo. O fleumático ele gosta da zona de segurança, ele não quer mudar de casa. Por que mudar de casa? Ele não quer trocar de carro. Para que trocar de carro? Essa questão da pandemia aí, para que sair de casa? Ele é mais cauteloso, ele é amigo, ele é fiel, ele é leal. Geralmente ele não é de fazer confusão com as pessoas, é uma pessoa que tem muita facilidade de concentração, de estudo e tá sempre ali querendo levar a vida dele tranquilamente. Já o colérico, me perguntará, o colérico é o brigão? Não, ele não é brigão. O colérico, ele é direto, sabe? Não tem historinha, não tem mimimi, ele não manda o recado e por isso que às vezes ele é mal interpretado. Porque ele enxerga tão rapidamente
a solução para as coisas, que ele não fica ali, sabe? Ele não fica ali dando voltas para falar alguma coisa que ele precisa falar para resolver. Então, enquanto um está enxergando o problema, ele já está enxergando a solução. Por isso que o colérico tem essa questão da liderança. Ele é um líder nato, porque ele já foca ali na questão da solução daquele problema. E qual é o ponto negativo, então, Flávia, do colérico? Porque tudo que é em excesso do positivo se torna negativo. Então, às vezes ele vai parecer uma pessoa fria, às vezes ele vai parecer uma pessoa grosseira, pode ser que às vezes desperte ali aquela questão de ser um pouquinho vingativo, porque ele tá falando que é para fazer uma coisa e a pessoa não faz. Ele é movido ao desafio, e muitas vezes, se você quer confrontar um colérico, não vai funcionar. E quando a gente traz isso para a nossa realidade do dia a dia, conviver com um colérico, você precisa aprender a desafiá-lo, a fazer perguntas inteligentes, como por exemplo, será que você consegue fazer isso? Fica muito melhor do que falar, você tem que fazer isso. Entende que não existe um temperamento difícil como as pessoas pensam assim. Fulano tem um temperamento muito difícil, fulano tem um temperamento muito forte. Não existe um temperamento difícil, um temperamento forte. Depende de como a gente vê aquilo. E qual é o propósito do início dessa live aqui, de falar um pouquinho sobre isso? Porque hoje, o que a gente mais tem buscado, principalmente diante do quadro, né, que a gente se encontra, de ter que ficar dentro de casa, de ter que se relacionar às vezes com a nossa própria família, ou tendo que trabalhar de uma forma diferente de como a gente era habituado a trabalhar. O que mais pega na gente? Relacionamento. É através do relacionamento que a gente tem, que a gente conquista as coisas ou a gente destrói coisas. É através do relacionamento que a gente tem sucesso, é através do relacionamento que a gente também tem derrotas, porque tudo depende de como a gente está se posicionando. E o que está impedindo ou, de repente, impulsionando a gente a viver de uma forma melhor. E quando a gente se conhece, fica muito, muito, muito mais tranquilo da gente compreender o outro. E sabe, dos relatos que eu tenho ouvido, assim, que tocam meu coração, porque não existe nada mais gratificante, do que ver o resultado desse trabalho, onde a pessoa se sinta única, onde a pessoa se sinta especial. Por quê? Porque ela se tornou uma pessoa compreensiva, porque ela se tornou uma pessoa onde ela consegue se relacionar melhor com as outras, porque cada ser humano tem uma necessidade, cada ser humano tem um desejo. E nessa busca do nosso desejo, da nossa necessidade de ser compreendido, às vezes a gente se torna um ser egoísta. A gente pensa que existe um padrão de comportamento e não existe. O que eu quero romper hoje com vocês é exatamente essa questão de que não existe ninguém que vá ser igual. Nós somos diferentes, nós temos temperamentos diferentes e até em momentos diferentes. Eu, como sanguínea, por conta da minha criação, me comportei como melancólica por algum tempo. Então, às vezes às vezes você pode estar como fleumático, mas você é um colérico. Às vezes você pode estar como uma melancólica quando você é uma sanguínea. Mas, Flávia, como que eu posso identificar isso? Eu vou te ajudar um pouquinho falando sobre algumas coisas, tá? Então, assim, começa a avaliar o que te motiva para você saber. Flávia, eu toco meu rosto, eu não sei se tem linhas retas, eu não sei se tem linhas curvas, eu não sei se tem linhas de dinamismo. Como eu posso fazer isso? Começa a avaliar o que te motiva. O que você gosta de fazer? Você gosta de coisas que deixam você com novidades, você gosta das novidades, você gosta dos desafios, você gosta da calmaria, do que você gosta? E a partir daí eu vou falando algumas coisas que você vai começar a se encontrar. E numa consultoria mais profunda a gente consegue trabalhar algumas coisas que você não quer mais ter ou algumas coisas que você queira evidenciar, tá bom? Então, no bate-papo de hoje, na live de hoje, a gente vai tentar fazer com que você entenda qual é o seu temperamento.
Então vamos colocar lá, se você é uma sanguínea, vou fazer o seguinte, antes de eu falar isso aqui, eu vou fazer uma foto com vocês, tá? Acho que eu vou fazer uma foto hoje, mesmo sendo sanguínea, eu acho que eu vou querer fazer uma foto no estilo melancólica, porque a melancólica tira a foto muito perfeitinha, arrumadinha. E se eu sair feia na foto de vocês, você não vai entrar no sorteio que eu vou fazer de leitura visual, tá? Então você vai fazer um print aí, meu, e depois a gente vai publicar isso, e aí eu vou fazer um jeitinho, depois eu vou anunciar como eu vou fazer isso, da gente fazer um sorteio pra gente fazer, pra eu conseguir fazer a leitura visual. Me marca no print, tá? Me marca aí, porque aí a gente vai fazer eu não sei como eu vou fazer isso, depois eu penso e falo pra vocês, porque eu sou sanguínea, entende aqui o negócio, e aí eu vou organizar como uma melancólica, como a gente vai fazer na próxima live, de alguém entrar ao vivo aqui comigo, e eu faço toda essa questão da consultoria ao vivo mesmo, vai ser muito legal, tá bom? Cada dia a gente vai fazer uma coisa diferente. Então deixa eu fazer uma pose bem bonita aqui de melancólica, com um sorriso de sanguínea, e vamos lá. Vamos lá, gente, me marquem, me marca, porque vai ser demais tudo que a gente vai fazer nos próximos. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito. Então dá uma analisada aí, se você tem filho, se você tem marido, se você tem um colega de trabalho que você já não está mais suportando, ou aquele que você fala assim, gente, eu gosto demais dessa pessoa, como a pessoa pode ser alegre desse jeito? Eu vou dar uma analisada aí das características positivas de um sanguíneo. Se a pessoa, assim, ela é festiva, se ela é alegre, você vê que aquela pessoa tem muita energia, se ela é muito impetuosa, se ela é muito curiosa, se você tá vendo que ela se interessa demais por novidades, já pode saber, essa pessoa é sanguínea. Ela é espirituosa, ela gosta muito ali de chegando nos lugares, ela marca presença mesmo, interage muito bem com as pessoas. Ela facilmente cria empatia. Então, se você se identificou com tudo isso que eu falei, bate aqui, você é uma sanguínea junto comigo. E quais são as características negativas? A gente às vezes é um pouquinho irregular no horário, se marcar 7 horas a gente chega às 7h10, né? Mas a gente vai aprender com o melancólico a melhorar isso, tá bom? A gente tem um pouquinho de inconstância, em alguns casos acaba sendo desorganizado, não em tudo. Às vezes no seu trabalho você consegue manter, mas em casa você já não consegue tanto assim. Pelo fato de gostar muito de novidade, acaba perdendo um pouquinho do foco naquilo que você precisa fazer. Então é muito bom às vezes ter assim um colérico por perto para poder te dar uma direção ali do que precisa ser feito. É muito esquecido, eu acho que é um dos maiores desafios assim do sanguíneo, porque a gente é muito esquecido. É tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Enfim, se também não tiver um controle dessa coisa da alegria, pode ser expansivo demais. Aí nessa coisa de ser expansivo demais, a gente acaba sendo um pouquinho inconveniente, tá bom? E aí o tipo colérico, que todo mundo pensa que o colérico é brigão, que o colérico é impaciente, quando na verdade não é. Ele é determinado, o colérico ele é persistente, o colérico ele é passional, é emotivo, ele é um pouquinho dramático, que dá, às vezes a gente até assusta, né, com esse drama todo, mas ele é intenso, ele gosta de liderar, ele tem essa liderança nata nele, ele tem a iniciativa, é rápido para fazer as coisas. Às vezes o colérico pede para você fazer uma coisa, aconteceu comigo hoje, uma amiga falou assim, pega um negócio lá embaixo para mim, eu falei assim, claro, pego, sou uma sanguínea, fui lá com toda boa vontade. Quando eu voltei, cadê o que eu te pedi? Ah, esqueci. Aí nem perdeu tempo, já foi lá embaixo, já pegou, queria, por quê? Porque o colérico é direto, ele resolve, não tem essa historinha dele ficar pensando, ele é forte, ele é corajoso, porque as linhas dele, né, faz com que manda essa informação pro cérebro. Ele é mais reservado, ele é direto, não gosta de ficar com rodeios ali. Por isso que às vezes quando é uma pessoa casada, pensa que o colega, que o parceiro ou que a parceira é grosseira, quando na verdade não é. Eles só são diretos, não tem, o cérebro não dá para processar aquela coisa do rodeio. A pessoa vai logo direto. Então,
pode-se considerar que uma característica negativa do colérico é porque ele é franco demais e ele acaba perdendo um pouquinho da paciência, sendo um pouquinho intolerante com alguma coisa, sendo um pouquinho autoritário, né, usando do autoritarismo, porque ele não tem muita paciência para mimimi. Então o negócio dele é direto. Ele é competitivo, porque ele realmente vê a solução do negócio, então ele vê as coisas acontecerem, ele é competitivo, ele não, às vezes tem dificuldade de tolerar a fraqueza de uma outra pessoa, porque ele é tão rápido no que ele quer fazer, que ele acha que a pessoa está sendo lenta demais, está perdendo tempo demais. Então por isso que às vezes ele mostra ser uma pessoa mais fria e grosseira. Tá bom? Ele procura dominar as coisas, mas ele não precisa ter que tudo aconteça da forma como ele quer. Tá se identificando aí? Já começa a levar isso daí para sua casa, para sua família, para seus filhos, para seu local de trabalho. E o tipo melancólico, nós temos dois, como eu falei lá no início. A gente tem o artístico e também tem o científico. E os dois são organizados, os dois são disciplinados, os dois são perfeccionistas, são pacientes, profundos e pensativos. Mas o que muda? É porque o tipo artístico, ele é mais sensível, tá? Ele demonstra grande entusiasmo em tudo que ele vai fazer. Aliás, ele não demonstra, né? É o outro que demonstra. E o científico, ele é mais cerebral, ele é mais lógico, é muito mais organizado, tá? Então, isso que divide um pouquinho o científico e o melancólico. E quais são as características negativas? O tipo melancólico, ele é muito ansioso, ele é muito indeciso, ele é perfeccionista em excesso. E aí isso acaba rompendo relacionamentos, rompendo amizades, porque ele quer muito que as coisas funcionem da maneira como ele quer. Então, tudo isso, a gente se conhecendo, a gente pode fazer um equilíbrio, tá bom? E vamos lá para o fleumático. O fleumático, como eu já disse, ele é pacificador, ele é muito amigável, ele é agradável, ele é muito sorridente, ele é leal. E o que é de característica negativa no fleumático? Porque ele tem uma tendência a transferir a responsabilidade para outras pessoas numa coisa mínima. Quer ver? Se você aí é casado com fleumático, vamos sair para jantar? E aí ele fala assim, vamos sim. E aí você pergunta para ele, vamos aonde? E aí ele fala, você decide. Então tudo bem, então vamos lá, eu já decidi. E aí, vamos comer o quê? E aí ele responde, pode ser o de sempre. Ou então ele vai dizer, pode decidir o que você pedir. Você quer carne ou você quer pizza? Tanto faz, o que você quiser, porque ele tem dificuldade de decidir. Então, quando alguém pergunta assim, nossa, então qual é o temperamento melhor de conviver? Qual é o mais difícil? Não tem, a gente nasceu para se conectar. O melancólico conviver com o sanguíneo é muito difícil para ele, porque o sanguíneo está muito serelepe, sabe? E se você tem um filho sanguíneo que ele é muito serelepe, não tira a criatividade dessa pessoa, porque o que ela quer é o quê? Ela quer explodir com as novidades dela. E geralmente o sanguíneo tem muito sucesso nesse sentido a respeito do que ele quer viver, porque ele se aventura, ele se joga, ele se vai. O melancólico, geralmente ele é muito admirado. Por quê? Porque tudo que ele quer fazer, ele faz com muita perfeição, ele faz com, sabe, tudo muito minucioso, tudo com muito cuidado, para que as coisas saiam exatamente como o outro precisa receber dentro do ponto de vista dele. E o que o colérico faz? O colérico, ele arruma solução para cada problema, não existe o problema para ele, tá? E o fleumático? O fleumático, ele é movido à segurança, então você vai ter uma boa convivência com ele, é bom desabafar, é bom se abrir com o fleumático. E quando a gente compreende tudo isso, a gente consegue ter uma conexão melhor com as pessoas, tá? Então você com certeza tem na sua empresa, tem na sua casa, tem na sua família alguém que tenha esses temperamentos. E o que você precisa fazer é refletir em como você pode criar uma harmonia convivendo com esses temperamentos, tá? E aí você primeiro vai fazer uma avaliação agora assim, cara, quem eu sou? O que eu sou? E gostar de ser assim. Tem um depoimento de uma cliente minha que ela disse assim, eu não queria ser melancólica, eu não gosto de ser melancólica. Só que o fato dela ser melancólica fez com que ela chegasse aonde ela chegou, um diferencial no trabalho dela. Por quê? Ela é extremamente organizada em tudo que ela faz,
ela é organizada no planejamento dela de aula, ela é organizada naquilo que ela quer transmitir para as outras pessoas, como professora, como instrutora e como dona de uma empresa. Então, você pode equilibrar. Temperamento, a gente não tem como mudar. É algo seu. Ah, Flávia, mas teve uma época que eu era desse jeito e agora eu sou de outro. Obviamente, você estava se comportando, tendo um comportamento de outro temperamento porque alguém te privou, alguém colocou uma crença em você, mas temperamento não muda. Temperamento você controla. Então, se eu sou uma sanguínea, sei que eu adoro uma novidade, que eu adoro fazer um tanto de coisa, o que eu vou fazer? Eu vou controlar isso. Eu vou me concentrar, sabendo que eu perco o foco facilmente, eu vou me controlar para que eu consiga fazer uma coisa só. E aí eu vou programar aquela minha semana. Como você, de repente, é um sanguíneo, você não gosta de ambiente fechado e às vezes isso pode estar te levando a uma frustração porque você não gosta. Se você é casado, você não gosta de se sentir preso e aí você tem que ter uma conversa legal com seu parceiro por conta disso. Se você é colérico e tem aí gosta muito de resolver os problemas, às vezes não dá tempo da outra pessoa fazer alguma coisa, dá uma relaxadinha, desacelera um pouquinho, vamos ouvir mais sobre o que o outro tem para dizer, para que vocês consigam definir algo juntos. Se você é um melancólico, que tal tentar entender um pouquinho mais a respeito daquilo que o outro está fazendo e por que ele está fazendo daquela forma, para que você consiga unir o que você faz de tão perfeito com uma outra pessoa que é um pouquinho mais dinâmica e vocês consigam ser uma explosão juntos, por que não? Alguém que é muito organizado com alguém que é muito dinâmico, olha que incrível. E se você tem alguém fleumático perto de você, essa pessoa não é menor, é uma pessoa que transmite paz, que transmite tranquilidade, que com certeza vai ser sempre uma palavra amiga para poder dizer alguma coisa, e que você precisa fazer para que ela haja é agir como com ela. Delegar coisas, olha, eu quero que você faça isso em tal hora, em tal dia, que certamente você vai ter o resultado. Então é assim que a gente consegue fazer uma conexão de sucesso para a nossa vida de relacionamento, compreendendo os temperamentos. Obviamente que eu tô falando basicamente, a gente tem uma série de coisas para poder destrinchar durante a semana, para que você goste, para que você ame o seu temperamento, falando assim, ai, eu sou assim, mas eu queria ser daquele jeito. Não queria ser daquele jeito, porque você imagina se o melancólico fala assim, ah, mas eu queria ser um sanguíneo para poder falar igual todo mundo fala. E aí você ia pirar, porque talvez você não ia conseguir ter o sucesso de fazer o alinhamento das coisas como você faz hoje. E o sanguíneo serelepe também não ia aguentar agir tão certinho, com as horas marcadinhas, com tudo muito perfeitinho como o melancólico. E aí eu queria abrir algumas perguntas para vocês agora, para que teve alguma dúvida, alguma coisa que eu ainda não falei, lógico que vai ter muita coisa que eu vou falar, né? E eu quero saber qual é a dúvida de vocês, o que eu poderia contribuir nesse assunto tão maravilhoso, tão profundo. Alguém tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tem assim, ó, a partir de qual idade os pais podem começar a moldar este temperamento? Na verdade, você não vai moldar o temperamento, né? Você está criando uma personalidade, você está criando uma pessoa, você vai poder explorar este temperamento, né? Talvez seja isso. A partir dos 2 anos de idade, a criança começa a ter um senso de identidade. Então é quando ela começa a descobrir o seu corpo, é quando ela começa a perceber que as coisas são diferentes, ela começa a perceber isso. E o que o pai e a mamãe, eu tô amando essa pergunta, que é uma das mais lindas que eu acho que alguém poderia fazer. Então, se você olha para o seu filho, vamos colocar nesse temperamento do sanguíneo, que é uma das crianças que geralmente sofrem bastante. O sanguíneo é uma criança muito criativa, e como eu disse, ela gosta de novidade. Então ela é serelepe, ela não vai ficar parada, ela vai começar a fazer um brinquedinho aqui, e aí daqui a pouco ela tá fazendo outro brinquedinho ali. E aí daqui a pouco ela largou os dois e ela quer bater um papo com você. Porque ela é criativa. E como que você vai fazer? Você vai fazer, se você é um bagunceiro mesmo, você espalha tudo, você fala, filho,
que maravilha, você começou a fazer esse brinquedinho, começou a fazer o outro. Vamos lá pra mamãe entender o que você tá querendo fazer com aquele ali? Nossa, que genial! E de uma maneira bem tranquila, você vai fazendo ele manter a organização sem trabalhar algo que seja negativo nele. Porque o perigo é você cortar a criatividade dessa criança. Entenda que quando ele se tornar adulto, tudo que você fez com ele na infância vai refletir. Então, se você privou ele de ser aquela criança que inova demais, ele provavelmente vai ter medo de inovar no futuro dele. Então, ouça um pouco, faça perguntas para ele, por que ele deixou, por que ele achou aquilo desinteressante. E se uma mãe melancólica, a mãe melancólica e o filho sanguíneo tem essa guerra. Por quê? Porque a mãe melancólica quer tudo no lugar e um filho sanguíneo não é capaz de fazer como você. Então aprenda a fazer esse caminho com ele, vai caminho por caminho, entendendo por que ele abandonou aqueles brinquedos que eles estavam brincando, e aí vocês vão começar a entender. O mais importante é tente avaliar quais as características que ele está tendo ali, para você compreender qual é o temperamento dele. Você compreendendo vai ser mais fácil para você conseguir lidar com tudo isso, tá bom? Outra. 98. Ah, tá. Karine. 98% colérica e os outros 2% é o quê? Aí você pode escolher, né? Aí você pode escolher se naquele momento você quer ser uma sanguínea, que você quer se divertir com uma pessoa que gosta de tudo novo. Você pode colar ali numa melancólica e ali saber por que ela faz tudo tão certinho, que ela tinha que soltar aquilo ali demais e de repente se concentrar um pouquinho, mas ou relaxar com o fleumático. Agora, se você está curtindo ser colérica, seja 100% colérica, porque a sua liderança é incrível. A liderança do colérico, eu sou apaixonada. Segue firme porque é sucesso, vai contribuir com muita gente. A Fabíola Guimarães mandou um comentário assim: mas o sanguíneo pode ser moldado para se organizar, sem atrapalhar seu momento de criatividade e pensamento crítico. Sim, ele pode, é o que eu disse, ele tem o temperamento dele controlado, mas ele não deixa de ser sanguíneo. Então eu falei lá no iniciozinho, não sei se de repente foi na hora que eu estava falando, o sanguíneo ele tem tudo isso, mas ele sempre vai ser um desafio para ele manter a organização. Então você vai ver o sanguíneo falando assim, se eu relaxar não vou fazer nada. Por quê? Vai ser uma luta sempre, é dele. Está nele. O sanguíneo, ele é assim. Então ele vai ser controlado, ele vai ser moldado ali, mas isso vai ser uma coisa diária na vida dele. Ele nunca vai deixar de ser desorganizado se ele relaxar. O melancólico jamais vai relaxar e ser desorganizado, porque já é dele manter a padronização. Agora o sanguíneo não, dá uma confiança para ele, você não vê se vira uma zona toda. Então é possível sim a gente fazer esse processo de cuidado, eu já sei que eu sou esquecida, por exemplo, então a chave lá em casa sempre tem que ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque eu sei que ela vai estar sempre ali. Se eu chegar e botar em qualquer lugar, depois eu já não sei onde está. Então é possível a gente trabalhar e controlar esse temperamento. Agora mudar, a gente não consegue mudar não, isso é científico. Tem uma aqui que ela mandou duas perguntas, assim: sou tímida, mas não tenho medo de enfrentar situações, porém fujo de algumas para não sofrer consequências. O que sou? A Priscila, a gente tem que avaliar, porque assim, você não falou muito, você está falando de circunstâncias, né? Tem algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente fica um pouco tímido mesmo. Eu não posso dizer, não posso definir o seu temperamento por isso. Todo mundo na vida tem essa questão do desafio, de se sentir mais tímido, mas de enfrentar. Quem é que enfrenta? Quem é que não enfrenta? Seja um pouquinho mais específica e aí eu vou poder contribuir melhor com você. Tá ok? Então tá, vamos fazer o seguinte, continua mandando perguntas, porque durante a semana eu quero continuar mantendo a minha live com vocês. Isso pode contribuir muito com o nosso dia a dia. O desejo que a gente tem é sempre se relacionar bem com as pessoas, e é diferente de aprovação. Quando a gente entende qual é o nosso temperamento, tem algumas coisas que a gente pode contribuir para que a gente reaja de uma outra forma. Um exemplo:
Se o nosso cérebro ele faz a captação de linhas de formas e das cores, se você faz o trabalho da sua identidade, que é a questão do rosto, se você faz esse trabalho, você manda algumas informações para o seu cérebro diferente do que você tem feito hoje. Um exemplo, se eu tenho um cabelo bem comprido, bem reto, o que isso passa? De que forma o cérebro faz essa leitura? Se eu tenho um queixinho para dentro, de que forma o cérebro faz essa leitura? Se eu tenho um nariz largo ou um nariz fino, de que forma o cérebro faz essa leitura? Quando você acorda de manhã na sua casa, que você está com seu pijama, se você ficar de pijama o dia inteiro, você pode avaliar. Você vai viver durante todo o seu dia com um comportamento. Agora, uma coisa que você não vai produzir tanto, você vai ficar mais lenta, né? Você não vai querer que ninguém te veja. Se tocar a campainha, provavelmente você não vai querer atender. Se alguém quiser fazer chamada de vídeo, você provavelmente vai dizer que naquele momento você não pode, porque o corpo da gente é sensorial. Obviamente tem os conceitos também, mas antes mesmo de algo que seja conceitual, né, ou cultural, a gente tem a maneira como o cérebro enxerga as coisas. Então, assim, como o nosso rosto é sede da nossa identidade, se você é uma pessoa que está tímida em fazer algumas coisas, a maneira como a gente vai colocar a adequação de corte, né, a adequação de cabelo, isso vai deixar você mais ousada. A maneira como você coloca a sua roupa, acordei, tomei um banho, vesti uma outra roupa, coloquei um salto, o seu corpo já sente, você sempre vai transmitir uma mensagem para você e depois para o outro. Então, naquele caso que você estava de pijama, se alguém aperta a campainha, você não quer atender. Agora, se você está se sentindo maravilhosa, você vai lá, vai atender a campainha. Se alguém te ligar de vídeo, você está se sentindo poderosa, você vai ter um posicionamento de alguém que está se sentindo poderosa. Então, o primeiro passo da consultoria de visagismo é a pessoa refletir sobre si. Então, como que eu vou refletir sobre mim mesma se eu não me conheço? Então, esse processo dos temperamentos te ajuda nisso, tá? Então, a gente reflete, vai avaliar quem eu sou e por que eu ajo assim. E depois disso, a gente vai fazer a questão da adequação da sua imagem. E aí vem a pergunta, o que você deseja transmitir? Você está feliz com a sua imagem? O que ela está passando? E aí toda a adequação é feita a partir disso, tá? As cores de roupa, elas são importantes, mas antes mesmo do seu corpo, o seu rosto é a sede da identidade. Se eu pedir para você lembrar de alguém agora, obviamente a primeira coisa que vem na sua mente é o rosto dessa pessoa. E o que esse rosto transmite? Quais são as linhas que tem nesse rosto? E aí a gente né, tá ficando muito de máscara agora, a gente tem visto que a parte mais importante do nosso rosto, a parte mais expressiva, né, não a mais importante, mas a parte mais expressiva do nosso rosto são os nossos olhos, né, junto com a sobrancelha que compõe essa região da emoção. E o que você está transmitindo com seus olhos? O que você está transmitindo com as suas sobrancelhas? Tem alguma coisa que você está comunicando com o outro antes mesmo de você abrir a sua boca? O que o seu cabelo está transmitindo? Se ele é cacheado, se ele é liso, se ele é grande, se ele é curto, o que você está transmitindo? Por mais que pareça ser uma coisa, às vezes a gente não dá valor pela falta de conhecimento. Então a gente erra e não consegue às vezes um emprego, não consegue manter um relacionamento, não consegue manter um namoro. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento do poder da nossa imagem. É aí o X da questão. Se você não tem conhecimento, você erra. Agora, se você tem conhecimento e faz a linguagem e usa a linguagem visual ao seu favor, você consegue aquilo que você quer. Você consegue atrair aquilo que você quer, você consegue manter um relacionamento como você quer. Por quê? Por conta da transmissão da mensagem, que primeiro é para você e depois para o outro. E só é possível fazer uma adequação de imagem assertiva quando se tem o domínio da linguagem visual. Se tem o domínio da linguagem visual, aí sim a gente consegue ser assertivo e ter um posicionamento de imagem com o resultado que a gente quer, tá? Então, muitas vezes a gente quer fazer ao contrário disso, a gente quer ter um posicionamento, mas a gente não trabalha a nossa imagem para ter um posicionamento. E o meu convite para você é,
Pega um espelho aí na sua casa, dá uma olhadinha para ele e reflita como na terceira pessoa que imagem que você está passando. Vai lá, corre no espelho, vê se você está gostando. E se você está gostando, pergunta para você, faz um diálogo com você mesmo. O que você vê? O que você está enxergando? Você está enxergando uma pessoa que é muito frágil, está enxergando uma pessoa que está muito moderna, está enxergando uma pessoa que é muito forte, está enxergando uma pessoa que causa medo? Que tipo de mensagem que você está passando? Ou se você não consegue fazer essa leitura, eu posso contribuir com você. Então, por isso que é importante que você venha aqui. Eu quero muito fazer essa contribuição. Foi algo, como eu disse no início, que me libertou e que tem trazido essa libertação para a vida de muitas pessoas. Libertação, a liberdade de ser você mesma, né? A liberdade de se conhecer e se conhecer com arte baseada na ciência, tá? Então, para que você não erre mais, para que você realmente tenha algo positivo, assertivo na sua vida, eu te convido, vem cá comigo nesses dias para que a gente consiga fazer aquilo que realmente vai ser diferencial para você. Tá bom? Ó, eu vou colocar uma foto lá no meu feed e eu quero que você comente como essa live foi pra você, o que você aprendeu ou o que você deseja saber. Amanhã, 12h34, pra ficar mais tranquilo, 1, 2, 3, 4, vai ficar mais tranquilo pra você gravar. Nós fizemos isso pensando mesmo no que vai ser legal pra todo mundo. E eu vou te esperar amanhã, 1, 2, 3, 4, 12h34, manda suas perguntas e coloca a foto lá nos stories, me marca para que a gente consiga fazer uma coisa bem bacana para vocês, tá bom? Um beijo, foi um prazer estar com vocês.